Beleza. Então hoje o seminário ele é meio que uma continuação do último, assim. Mas não que o último seja muito pré-requisito, mas é no mesmo sentido a gente vai construir um pouco mais de coisas, assim, sobre cardinais grandes, certo? Então, para lembrar um pouquinho, vamos lembrar das potências, né? Você pega kappa, um cardinal mensurável. Lembrando que um cardinal mensurável você tem uma função que leva subconjuntos de capa. Eu escrevi capa ali, mas é o subconjunto de capa. Que seja capa aditiva, ou seja, a medida de menos que capa, a união de menos que capa conjuntos disjuntos é o somatório deles, das medidas. E também que todo unitário tem medida zero. Isso significa que ela é não trivial, certo? Então você leva cada subconjunto de capa em 0 ou em 1. Então, basicamente isso aqui vai ser um ultrafiltro, né? Você vai dizer se seria zero, seria pequeno ou seria grande, assim. E aí você pega V elevado a capa, que vai ser as funções de capa em V. V o universo, certo? Então isso aí vai ser um conjunto de K uplas de V, também você pode pensar dessa maneira. E aí sobre esse conjunto, ah, sobre capa, a gente vai definir uma relação de equivalência. Não, a gente define a relação de equivalência sobre V capa. Isso aqui é bom mudar. Gente, o pior é que eu corrigi esses slides, assim, tipo, com o maior cuidado. E sempre sobram as coisas erradas que a gente só percebe na última hora. Pronto. Então a gente define sobre V capa essa relação de equivalência, que é o seguinte: duas funções vão estar relacionadas se elas coincidem num conjunto de medida um. Então, se para o domínio dessa função é sempre capa, né? Então, se para um conjunto de medida um de elementos do domínio, f de x é igual a g de x, certo? Então, elas estão relacionadas se elas coincidem nesse conjunto de medida um. E da mesma forma, a gente tem é, esse pertence-me aí, que, tipo, é como se fosse quase pertence. O que é isso? É quando o conjunto de elementos do domínio em que a f de x pertence a g de x tem medida um, certo? Ok. Então, se repara isso, né, que se duas funções estão relacionadas, duas funções f e g estão relacionadas, então a f pertence a h, se e só se a g pertence a h. Porque você está intersectando ali dois conjuntos de medida um, ele vai ter medida um, certo? Ah, e essa relação vai estar bem definida. Esse pertence a mim, a gente pode escrever tanto com relação às classes quanto com os elementos, né? Exatamente por causa daquilo, porque se dois elementos são representantes da mesma classe, os dois sempre pertencem ao outro, assim. Então, isso sempre vai estar bem definido e durante a apresentação eu vou usar meio que indiscriminadamente, assim, tipo, ó, às vezes eu escrevo só F pertence a G, às vezes eu escrevo a classe de F pertence à classe de G e dá no mesmo. Além do mais, a gente tem que ver que isso aí é bem fundado. Essa relação é bem fundada. O que significa que não tem cadeias descendentes infinitas, certo? Supõe que não. Supõe que você tem uma cadeia infinita de pertences, assim, que descende. Então, tipo, é, o F1 pertence ao F0, o F2 pertence ao F1, o F3 pertence ao F2 e assim. Então, o que isso acontece pela nossa definição? A medida dos elementos de capa, tais que F1 de x pertence a F0 de x, vai ser 1. Do mesmo modo, a medida dos elementos de capa, tais que F2 de x pertence a F1 de x, é 1. E assim para todos os números, né? Daí, a gente tem que lembrar que a nossa medida é capa aditiva. Então, a interseção desses enumeráveis conjuntos, ah,
vai ter medida 1, certo? Isso aqui é uma sequência enumerável, assim. Então essa interseção ela não vazia. Porque como é capa aditiva, a interseção de menos que capa conjunto de medida 1 tem medida 1, então não é vazia. E isso implica que vai existir um X que vai dizer que é o cara que está nessa interseção. Então significa que o F1 de X pertence ao F0 de X, o F2 de X pertence ao F1 de X, o F3 de X pertence ao F2 de X e assim por diante. Só que agora a gente já está falando de conjuntos de verdade, né? A gente não está mais nessas classes. E isso é uma contradição por causa do axioma da fundação, assim, isso não pode acontecer. Beleza? A gente teria uma cadeia infinita de pertence em V. E em V isso já não é verdade, assim, no universo. Beleza, então a gente chama esse nosso conjunto V capa, que são as funções de capa em V. Não confunda isso com o V capa com capa embaixo, que é os conjuntos de rank capa, né? Não confunda esses dois. Então a gente vai chamar isso de ultrapotência, né? Essas coisas todas eu falei no último seminário, mas foi um pouco corrido, que era só para mostrar aquela aplicaçãozinha no final, então a gente vai fazer parte delas de novo de maneira mais decente. Então, pelo teorema de Walsh, que em algum momento a gente apresentou, esse VK vai ser equivalente a V. O teorema de Walsh é aquele que diz que uma, uma sentença é verdadeira no ultraproduto, nesse caso na ultrapotência, se ela é verdadeira em um conjunto de coordenadas de medida 1. É um conjunto de medida 1 de coordenadas. Só que aqui a gente está forçando um pouco a barra, né? Porque a gente está lidando com classes. Esses negócios não são nem conjuntos, não são bem modelos de fato, assim. Mas a gente define as coisas a partir do rank e dá certo, assim. Eu acho que isso é aquilo que o pessoal chama de Scott Streak. Não sei. Eu acho que é isso. Beleza. Agora, a gente quer pegar esse ultraproduto e olhar para ele como uma estrutura transitiva. Né? Estrutura transitiva, aquela que, tipo, se A pertence a B, B pertence a C, então A pertence a C, assim, tipo, do jeito bonito em que o pertence ele é standard que a gente está acostumado. Então, tem esse teorema dos homorfismos de Mostovsky, que eu não vou provar, mas a construção que a gente vai fazer é basicamente a prova, que ele garante a existência de um mapa elementar, né, que preserva todas as funções de primeira ordem, de uma estrutura A para uma estrutura transitiva T, desde que a estrutura A tenha essas propriedades aí. Que essa relação seja bem fundada. Então lembra que aquele pertence mi era bem fundado. E que A satisfaça isso aí que está escrito. O que isso quer dizer? Que se você tem x diferente de y, então tem que existir um cara que está em um e não está no outro, certo? Tem que existir alguém que testemunha que eles são diferentes, ok? Então a gente vai definir os homorfismos desse jeito aí. Oi. Leco, volta lá no slide anterior. Mas ali então não tudo bem. Então você tá interpretando o pertence como sendo o E da relação. Isso, o pertence ao E. Tá bom. Eu escrevi pertence ali, mas na verdade seria E, né? É que você tá falando que modela, então se não, você é interpretou verdade. aquilo, tá tudo bem. Tá certo, então. Tá errado mesmo. Aquele pertence ali na fórmula era para ser um E. Não, do jeito que tá escrito tá certo, eu acho, né? Porque você tem a estrutura... Não, é porque o A não sabe quem é pertence, né? Não, você pega uma fórmula de teoria dos conjuntos, na linguagem pertence e ele interpreta o pertence Tá, como verdade. E. Tá, Beleza. tá certo, é só não tinha ficado claro. Tudo bem. Verdade, Valeu. verdade. Tá bom. Então, como é que a gente faz esse isomorfismo? A gente chama ele de π. Às vezes chama esses isomorfismos de colapso também, é o colapso transitivo. E ele vai levar o outro produto para esse conjunto M,
da seguinte maneira: você pega uma classe e você leva todas as classes que quase pertencem a ela nesse conjunto, certo? Então, o X vai ser identificado como todo mundo que pertence Mi a ele. E isso vai dar um conjunto, assim. O que eu quero dizer com isso? Que está tem um rank máximo ali para esse negócio, certo? Porque o problema é que essas classes aí, né? O, esse colchete X, você não consegue muito bem definir o rank máximo desse negócio, porque você pode ter, tipo, uma coordenada que a função, ela, nessa coordenada, ela leva para um cara, tipo, lá longe, assim. Você tem todo mundo que tá no rank alfa, assim, e aí você tem, tipo, uma coordenadazinha que pega, que leva alguém, tipo, de um rank muito mais alto, assim. E, tipo, esse tipo de coisa a gente não considera porque uma coordenada não faz diferença em termos de medida, certo? Mas quando você fizer isso, vai virar um conjunto de fato. E também a gente faz essa função aí, que é a função j. Esse π e esse j eu vou usar esses nomes de novo depois, então vai ser consistente, assim. Que leva... Opa, não m. Esse aqui eu tenho que mudar também. Que leva o v. Ele pega um elemento de v, um conjunto x qualquer, e ele vai levar lá no ultraproduto numa função f que é constante em x, certo? Então ele pega o x do universo v e ele vai levar em x, 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 ou seja, a função que leva todo mundo de capa em x, ok? Assim, formalmente ele leva nessa classe assim, mas como as coisas estão tudo bem definidas, você fala da classe, você fala da função, dá no mesmo. E por fim, a gente tem esse mergulho que é elementar, né? Elementar no sentido de preservar as fórmulas, que é a composição da π com a j, certo? Que a gente vai chamar de I. Então, I é o cara que leva. Que ele sai de V e leva em M, que é essa estrutura transitiva que a gente construiu, que leva na projeção, né, no colapso do cara que é constante em X. Então, o I de X é a projeção da constante em X. E parece que seria identidade esse negócio, mas não é. Né? Isso é bem importante, assim. O que acontece? Para todo ordinal alfa, menor que kappa, o i de alfa vai ser igual a alfa. Mas o i de kappa ele vai ser estritamente maior que o kappa. Então vamos ver isso. Primeiro, a gente vai ver que o i de alfa é igual a alfa. Como esse mergulho ele é elementar, ele vai levar ordinal em ordinal. E isso diz pra gente que essa função ela é crescente em capa, certo? Não tem como você pegar uma função que leva todos os ordinais de capa em todos os ordinais de capa, assim, e ela tipo, não ser crescente. Porque senão você teria dois caras que levam tipo, no mesmo ordinal, ia dar problema, assim. Tudo isso porque a gente sabe que esse mergulho ele é elementar. Então, os ordinais têm que ser os mesmos, né? Os conjuntos têm que achar que os ordinais são os mesmos, o M e o V. Então, a gente já sabe, de graça, que o I de alfa é maior do que alfa. Esse segundo alfa aí é quem o alfa é lá no M, certo? E esse primeiro alfa é quem o alfa é no V. Agora, pega um beta que seja menor do que o I de alfa, lá no M. E a função cujo colapso dela dá o beta. A gente vai ter, então, que essa função pertence mi ao J-alfa. Lembrando que o J-alfa ele é constante em alfa, certo? É a função que leva todos os ordinais de capa em alfa. Por que isso acontece? Porque o beta pertence a alfa. Então, é de trás para frente, né? A gente está vendo uma coisa que é verdade em M, tipo, enxergando o que isso significaria na outra potência. Agora, observa o seguinte.
né? O pertence aqui, lembra que tipo, quando se trata de ordinal, ser menor e pertencer é a mesma coisa. Agora, olha a imagem da F. A imagem da F, ela é quase igual a isso aqui, né? Quase igual, eu digo que é igual a ele em um conjunto de medida 1. Que é o quê? Para cada gama menor que alfa, cada ordinal gama menor que alfa, você vai ver o conjunto dos ordinais cuja imagem, ordinais xis, cuja imagem f xi é igual a gama, certo? Então, como o beta pertence a alfa e o f leva em beta, esse cara vai ter que ter medida 1, porque o f xi é igual a gama que pertence a alfa. Agora, pela aditividade, como o alfa ele é menor do que o kappa, certo? Então, pela capa aditividade, você está unindo alfa conjuntos e você está ganhando uma coisa de medida 1. Então, esses conjuntos eles não podem todos ter medida 0, porque senão essa união inteira seria de tamanho 0 também, medida 0. Ou seja, algum desses conjuntos que você está unindo tem que ter por si só medida 1, ok? Então, para algum gama, o conjunto dos xis tais que f xi é igual a gama vai ser 1. Ou seja, o f vai ser igual ao j gama, né? Peraí. Aqui eu botei j beta, mas é j gama. J gama. Beleza. Ok? E aí, indutivamente, né, a gente pegou um cara que vem antes do I alfa e a gente mostrou que ele é o ordinal, né? Pera. Isso, é. Então, tipo, todos os ordinais que pertencem a alfa são imagens de coisas que são constantes e coisas que são constantes são as imagens pertencem a alfa também. Então, no fim das contas, você tem ah, essa objeção entre ordinais menores do que o I alfa e os ordinais menores do que o alfa. Eles são tipo, a mesma coisa e como a gente já sabe que o I alfa é um ordinal, vão ser iguais, certo? Tá bom. Agora a gente precisa mostrar que o I kappa é maior do que o kappa. Então a gente pega esse Izão kappa, que vai ser o quê? A identidade, né? Ele é a função que ele sai de kappa e chega em kappa e leva o 0 no 0, o 1 no 1, 2 no 2, o ômega no ômega, o ômega 1 no ômega 1 e assim por diante. Ele leva todos os ordinais neles mesmos. Então, para todo alfa menor do que kappa, a função constante em alfa vai quase pertencer ao kappa. Por quê? Porque a partir de um certo ponto, todo mundo vai ser maior do que alfa. E todo segmento inicial de capa, ele vai ter medida 0, certo? Então, no restante, que vai ser de medida 1, as coordenadas vão pertencer. Ou seja, o π de capa é maior ou igual a capa, ok? Mas, observa também que o I capa, ele pertence mi ao J capa, certo? Porque cada ordinal que está sendo levado nele mesmo, em particular, ele é menor do que o kappa, certo? O 0 leva no 0, 0 é menor que kappa. O 1 leva no 1, 1 é menor que kappa. Então, todas as coordenadas, isso vai ser verdade. A gente está usando aqui fortemente o teorema de Watt lá, né? Então, a projeção do I kappa é menor, estrito, do que a projeção do J kappa. Só que quem é a projeção do J kappa? É exatamente o I kappa. Então, o kappa é menor ou igual à projeção do I kappa, que é menor estrito do que I kappa.
Só que essa primeira desigualdade aí, o kappa ser menor ou igual ao I kappa, pode virar uma igualdade, em alguns casos. E a gente vai ver que meio que são todos os casos. A gente vai falar agora das medidas normais, que uma hipótese um pouco mais forte do que você pedir que seja mensurável, mas que no fim das contas vai ser equivalente. Então a gente diz que uma medida μ ela é normal, uma medida μ sobre kappa, né? Um cardinal, se toda função regressiva em kappa é constante em um conjunto de medida 1. O que isso quer dizer? É uma função regressiva em kappa. Função regressiva em kappa. Você não tá falando da definição da função, né? Tá, a definição é simples, né? Isso aí, tipo, uma função ela é regressiva se o f de alfa é menor do que o alfa, a medida vai ser normal se toda função regressiva for constante em conjunto de medida 1. O teorema, então, é o seguinte: mi, a medida, vai ser normal se e somente se a, o colapso do isão kappa, que é a função identidade kappa para kappa, for igual ao kappa. Então é quando essa primeira desigualdade aqui, lá na última linha, for igual. Ok? Beleza. Demonstração, então. Como é que a gente faz? Pega uma medida normal. Né? Primeiro, a implicação da esquerda para a direita. Pega uma medida que seja normal. A gente já tem, do que a gente viu lá, que o π de isão kappa é maior do que o kappa. Vamos mostrar agora que se você tem uma função f que pertence μ ao isão kappa, isso acontece se e somente se ela é quase igual, ela está relacionada com um j beta. Então perceba por que isso resolve o problema. Porque a gente vai ter de novo aquela bijeção entre coisas que pertencem à capa no em um universo e coisas que pertencem em mim à capa outro universo. Então a gente vai ter que a F vai pertencer ao I capa se só se ela for um ordinal, certo? Um dos ordinais que pertencem à capa. Tá bom. Veja então que se você tem uma F que pertence μ ao isão kappa, ela é regressiva em um conjunto de medida 1. Por quê? Porque cada coordenada, quer dizer, em um conjunto de medida 1 de coordenadas, você vai ter que o f alfa pertence ao isão kappa alfa. Mas quem é isão kappa alfa? Alfa. Então f de alfa vai ser menor do que alfa. Ok? A gente vai definir isso então. A gente vai transformar essa função que era quase regressiva, né, era regressiva em conjunto de medida 1, em uma função regressiva de fato, para todas as coordenadas. Então, o que a gente vai fazer? Nas coordenadas em que ela já era regressiva, a gente deixa do mesmo jeito. Certo? Opa! Temos um pequeno problema ali. A gente não é alfa, é f de alfa. Então, a g de alfa, nos lugares em que ela já era regressiva, vai ser exatamente a f de alfa. E nos lugares em que ela não era regressiva, que eram poucos, né, um conjunto de medida zero, vai ser zero. Então, ela vai ser inteira regressiva. Mas veja que essa função g ela é quase igual a f, porque a gente só mexeu no conjunto de medida zero. E também que essa g ela é quase igual a um j beta para algum beta pertence a capa. Certo? Por quê? Porque a nossa medida ela é normal. Então toda função regressiva ela vai ser constante em um conjunto de medida 1. Daí a gente vai ter que a f ela é quase igual ao j beta, né? Eu botei ali o beta no final, mas é o j beta. Porque eles são, tipo, a mesma coisa. Tá bom.
Agora a volta. A gente vai pegar o π do isão k sendo igual a k e mostrar que a minha é normal. Pega então uma função que seja regressiva. Sendo regressiva, ela pertence, quase pertence, né, ao isão k. Ela pertence a um conjunto de medida 1. Logo, o, o π de f vai pertencer ao k de fato. Porque a gente disse que o isão k colapsa em k. Isso significa que a f colapsa em um ordinal, certo? O que significa ela colapsar em um ordinal? Que ela é igual, em um conjunto de medida 1, à função constante nesse ordinal, certo? Isso tudo porque a gente está falando de coisas que são menores do que k, né? Se a gente tivesse o k mesmo, isso não daria certo, assim. Então, ela é constante em beta, em um subconjunto de k de medida 1, e acabou o problema, certo? Então, a gente mostrou que a minha é normal se somente se a identidade colapsa no capa. Mas a gente pode dar mais um passo ainda nessa caracterização, que é em termos da interseção diagonal. O que é esse negócio? Você pega uma sequência, que é uma sequência de vários x-alfas, de k elementos. A interseção diagonal desse negócio vai ser esse conjunto aí. Alfa menor que k, toca para tudo que si menor que alfa pertence a x que si. O que é isso, então? É o que está explicado embaixo. É o conjunto de cada ordinal menor do que k que pertence aos conjuntos indexados por ordinais menores que ele. Ou seja, você pega um alfa, aí você olha para todo x que si menor, com si menor do que o alfa. Se o alfa pertence a todos esses, então ele está na interseção diagonal. Ok? Alternativamente, você tem essa outra definição aí embaixo, que eu não gosto muito, assim, eu acho que a de cima fica mais claro de entender o que está acontecendo, mas, sei lá, se alguém preferir a de baixo, assim, para ficar mais claro. Porque essa definição não é tão trivial, assim, e eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo, decorar ela, assim. Beleza. Então a gente tem outra caracterização aí para a medida normal, que é que mi vai ser normal se e só se para toda sequência de k elementos de medida 1, a interseção diagonal dela tem medida 1 também. E essa prova aqui ela é um pouco tricky, assim. Vamos ver então. Beleza, primeiro o lado direito. Você pega uma medida normal e quer mostrar que a tá. Então, voltando aí, a gente estava vendo o teorema de que uma medida é normal se só se a interseção diagonal de conjuntos de medida 1 tem medida 1, certo? Então, beleza, você pega essa função f, que sai de k e vai em k, e você define ela do seguinte modo. O f beta vai ser 0 se beta pertence à interseção diagonal, e se ele não pertencer à interseção diagonal, quer dizer que tem algum xi menor que beta, tal que o beta não pertence a x xi. Lembrando, a interseção diagonal ela é o conjunto dos ordinais que pertencem a todos os conjuntos indexados por ordinais menores que eles. Então, se o beta não está na interseção diagonal, quer dizer que tem um ordinal menor do que beta, tal que beta não pertence ao x indexado por esse cara, né, o xi, certo? Então, a medida normal, por hipótese, essa função vai ser regressiva, certo? Que a gente está colocando ou zero ou xi com xi menor que beta. Sendo regressiva e sendo a medida normal, ela é constante para algum beta, ok? Em um conjunto de medida 1. Tá. Seja y, então, o conjunto
dos elementos onde ela é constante. Se beta é igual a zero, então acabou, né? Se beta é igual a zero, significa que ela é constante em um conjunto de medida 1 no valor zero, ou seja, tem um conjunto de medida 1 de ordinais que pertencem à interseção diagonal, e aí acabou. A interseção diagonal tem medida 1. Caso contrário, se beta é diferente de zero, então para todo mundo que vem depois do beta, o alfa não pertence ao x de novo. Tá bom. Então a gente tem que essa função ela vai ser constante em um conjunto de medida 1. Se ela for constante no zero, significa que tem um conjunto de medida 1 que pertence à interseção diagonal. Se ela for constante em um cara que não é zero, significa que tem um conjunto de medida 1 de ordinais que não pertencem ao x-beta. Ok? Mas, então, o x-beta, ele é um segmento inicial. Ele é, no máximo, um segmento inicial, porque a partir do beta, ninguém mais pertence a ele, certo? E do mesmo jeito que a gente viu antes, os segmentos iniciais de capa não podem ter medida 1, ok? Porque, por causa da capa de atividade, se você pegar, tipo, vai ser a união de todos os unitários, e todos os unitários têm medida 0, e aí vai ter que ser medida 0 também. Agora volta. Então a gente vai pegar a função regressiva em capa. A gente quer mostrar que ela vai ser quase constante. Então, faz o seguinte. Para cada alfa em capa, você define x-alfa como sendo esse conjunto aí. Ele é o conjunto dos ordinais de capa, tais que f psi, é o conjunto dos psis, tais que f psi é diferente de alfa. Ok? Então, supõe por contradição que a f não é quase constante, certo? Que ela não é constante em um conjunto de medida 1. Isso quer dizer que para todo alfa, a medida do x-alfa vai ser 1. Claro, porque se você tiver um conjunto se algum x-alfa tiver medida 0, significa que você só tem um conjunto de medida 0 de xis, tais que f de xi é diferente de alfa. Portanto, o complementar, que são os xis, tais que f de xi é igual a alfa, vai ter medida 1, e ela aí seria constante, né? Contradição. Tá bom. Mas por hipótese, a medida da interseção diagonal é 1. Só que, se beta pertence à interseção diagonal, significa que ele pertence a todos os xis que vêm antes dele. Ou seja, se beta pertence a xi, f de beta é diferente de xi. Se ele pertence a todo mundo que veio antes, então f de beta é diferente de 0, é diferente de 1, é diferente de 2, é diferente de todo mundo que veio antes dele. Ou seja, o f de beta é pelo menos beta. Só que isso não pode acontecer, porque a f é regressiva. Certo? Então, é regressiva significa que f de alfa é menor do que alfa. E aí, acabou. Beleza. Então, o que a gente viu foi que medida normal é equivalente a a interseção diagonal de qualquer coleção de conjuntos de medida 1 tem medida 1. Beleza. Por fim, então, a gente vai ver que ser mensurável e ser normal é a mesma coisa. Por fim, não, né? Tem mais coisa depois. Mas essa caracterização, assim. Tá. Pega um cardinal mensurável. E você vai fazer tudo do jeito que a gente fez, né? Pegar a medida, fazer o produto e fazer o colapso, tudo a mesma coisa. Agora, define sobre capa uma nova medida que seja essa milinha aí. E é da seguinte forma. Milinha de x vai ser 1 se o capa pertence ao i de x. Lembrando que esse i é a composição da π com a j, que então vai ser o colapso no modelo transitivo daquela função que era constante em x para todos o original de capa. Okay? Então a mirinha é 1 se o capa pertence ao x e 0 se o capa não pertence ao x. Então, define para. Se você pega um x contido em capa, define o x' como sendo isso aí.
vai ser todo alfa de capa, tal que k alfa pertence a x, sendo k é uma função qualquer que colapsa em capa, certo? É quem é o capa no ultraproduto, ok? É só isso. Então observa que fazendo esse x', a gente vai ter que o mi' de x é igual ao mi de x'. E isso facilita um pouco a gente trabalhar com as coisas, ok? Porque o mi de x' vai ser o mi dos alfas, tais que o k alfa pertence a x. Só que se isso tem medida 1, significa que o kappa pertence ao ix, certo? Passando pelo ultraproduto. E a mesma coisa para o zero. Então a gente precisa mostrar que essa milinha é uma medida normal. Então precisa mostrar, além de que ela é normal, que ela é trivial e capa aditiva. Em primeiro lugar, que ela é trivial. Suponha que não, que você tem um conjunto unitário que tem medida 1. Ser trivial significa que os unitários têm medida 0, né? Mas como a nossa medida ela só leva em 0 ou 1, se ela não tem medida 0, então é 1. Então isso significa que o mi de beta', que a gente diz que é igual, vai ser 1 também. Mas vamos abrir essa expressão. Significa a medida dos alfas, tais que o k alfa pertence a beta, são iguais a 1. Mas isso diz que o kappa pertence mi ao j beta. J beta é aquela constante em beta, né? Só que isso é uma contradição, porque se isso acontecesse, o kappa pertenceria a beta, né? Não tem como isso acontecer. Beleza. Agora a gente vai mostrar que ela é normal. E a gente precisa só mostrar que a interseção diagonal de conjuntos de medida 1 tem medida 1, porque a gente já fez essa caracterização antes, certo? Então pega uma sequência desse jeito que a gente quer. Agora, suponha por contradição que a interseção diagonal não tem medida em termos da milinha 1. Supõe, então, que existe um y em capa de medida 1 e que está contido no complementar da interseção diagonal, certo? Quem que é esse y aí? Ele é um cara um pouco específico, assim. Então, olha isso aí. O mi' da interseção diagonal vai ser o mi dos alfas pertencentes à capa, tais que k alfa pertencem à interseção diagonal, certo? É o jeito que a gente definiu lá. A gente só tá fazendo o mi da interseção diagonal linha. E a gente diz que isso aí é zero. Agora, o y vai ser um cara de medida 1, tal que todo alfa pertencendo a y, para cada alfa pertencente a y, vai existir um beta, que é menor que o k alfa, tal que o k alfa não pertence ao x beta. Olha para a primeira linha ali de novo, a expressão de cima. O que está dizendo? Que a medida dos ordinais tais que o k alfa não pertence à interseção diagonal, que pertence à interseção diagonal é zero. Então, a medida dos alfas tais que o k alfa não pertence à interseção diagonal é 1. O y vai ser pegar todos esses, só esses de medida 1, certo? Então ele vai ter medida... O y vai ter medida 1. Agora faz o seguinte. Para cada alfa em y, se define como f alfa o menor beta, de modo que o k alfa não pertence ao x beta. Certo? A gente diz que a gente sabe que existe algum beta, a gente está pegando o menor deles. Agora, observa que para todo alfa, o f alfa vai ser menor do que o k alfa, certo? Por quê? Porque o f alfa é um mínimo beta que o k alfa não pertence ao x beta. Só que esses betas a gente está pegando como sempre sendo menores do que k alfa. A gente está pegando o menor dos betas que são menores que o k alfa.
Então, quando a gente faz o colapso dessa função, ela vai ser menor do que o k. E sendo menor do que o k, é menor do que o kappa. Ok? Porque o k é essa função que colapsa no kappa. Observa que tem uma certa roubalheira aí, que eu defini a função só para um conjunto de medida 1 e esqueci da definição para o resto. Mas assim, tudo bem, né? Porque a gente só está preocupado com um conjunto de medida 1 mesmo, o resto é um conjunto de medida 0, você pode definir como sendo o que você quiser, incluindo tipo 0, assim, sei lá. Agora, essa f sendo menor do que o kappa, ela é um ordinal beta. Né? Eu usei beta 1 milhão de vezes aqui, são betas diferentes, isso é uma péssima prática, mas é. Então a f ela vai ser igual a algum beta, que é um ordinal menor do que kappa. Mas então, o que acontece? A medida original, mi, dos alfas menores que kappa, tais que k alfa não pertence a x beta, vai ser igual a 1. Mas isso contradiz a hipótese de que o mi' de x beta é igual a 1. Certo? Eu vou deixar mais um tempinho nesse slide aqui. Deixa eu ver se. É isso aí. Tá, isso aqui é bem. É um pouco técnico, assim, meio um pouco chato. Tá bom. Falta então mostrar que ela é capa aditiva. Se mostrar que ela é capa aditiva é mostrar que a união de menos que capa conjuntos de medida 0 tem medida 0. Mas isso é a mesma coisa que mostrar que a interseção de menos que capa conjuntos de medida 1 tem medida 1. O que a gente quer mostrar é que a gente vai usar a interseção diagonal para construir uma interseção normal, assim, interseção de fato. Pensa que você tem, de novo, uma família de subconjuntos de capa de medida 1, só que agora não são mais capa subconjuntos, são lambda, um lambda menor que capa qualquer. E a gente vai definir sobre eles uma ordem da seguinte maneira. Um AI vai ser menor do que o AJ se e só se o menor elemento que está em AI e não está em AJ é menor do que o menor elemento que está em AJ e não está em AI. E isso vai ser uma boa ordem. Certo? Vai ser uma boa ordem. E essa boa ordem vai ser isomorfo marginal θ, e o θ vai ser igual, com cardinalidade igual a lambda. Eu não disse que ele é igual a lambda, porque realmente eu não sei se vai dar exatamente lambda, assim, talvez, tipo, a ordem seja, tipo, seja ômega mais ômega em vez de ser ômega, mas tem tudo o mesmo tamanho, assim, esse tipo de coisa. Então a gente vai definir para alfa menor do que θ esse conjunto aí. O x alfa vai ser o menor dos alfa x's que ainda não apareceram. Acho que alguém falou alguma coisa. Não. Beleza, então, o x0 ele vai ser o menor dos axis. O x1 vai ser o menor dos axis tirando o x0. E assim por diante. Certo? Essa boa ordem. Agora, observa que a interseção diagonal desses x-alfas vai ser exatamente a interseção dos alfa-lambdas. A gente definiu isso até o θ, né? E para os maiores que θ, a gente coloca que é todo mundo. Indiscriminadamente. É todo o capa inteiro. Então, quando a gente fizer a interseção diagonal, a gente está pegando todos os elementos que pertencem a todos os alâmbidas. Ok? Porque para todo capa, eventualmente você vai chegar num x alfa. Para todo capa não. Para todo alfa pertencente a capa, eventualmente você vai chegar num x beta, que esse alfa vai estar nesse x beta, né? Se isso não acontecer nos axis, ele vai acontecer num x alfa para um alfa maior do que θ. E vai dar certo, assim. E aí vai acontecer que essa interseção tem medida 1. Ok? Beleza.
A última propriedade sobre medidas normais que a gente precisa é que cardinais mensuráveis vão ser cardinais de Ramsey. E isso que a gente vai usar para provar aquele último teorema lá, que é o objetivo de hoje, né? Então, um cardinal kappa, ele é dito um cardinal de Ramsey se, para todo lambda menor que kappa, você pega uma partição que leva os subconjuntos finitos de kappa em lambda, e você sempre vai conseguir um subconjunto homogêneo de tamanho kappa. O que é um subconjunto homogêneo para esse caso? Vai ser um subconjunto que ele é homogêneo para todas as restrições a subconjuntos de tamanho fixo simultaneamente. Então você tem um subconjunto grande, e se você pegar os elementos 2 a 2, eles vão ter sempre a mesma cor. Se você pegar 3 a 3, vão ter sempre a mesma cor. E os 4, de 4 a 4, assim por diante, certo? E eu gosto de chamar os originais de lambda, nesse caso, de cores, mas é só um nome mesmo, assim. E o nosso teorema é que todo cardinal mensurável é de Ramsey, certo? Mas o que a gente vai provar é um pouco mais forte que isso, é que além do conjunto ser homogêneo, quer dizer, além do conjunto homogêneo ter cardinalidade kappa, ele vai ter medida 1. Ok? É só porque isso facilita a prova para usar as coisas que a gente já tem. Tá. Para provar isso, primeiro a gente faz para cada n, para um n de cada vez. Então a gente pega uma partição que leva subconjuntos de capa de tamanho n em lambda cores. A gente quer mostrar que a gente consegue um conjunto homogêneo de medida 1. Tá bom. Então vamos fazer recursivamente isso. Suponha que o teorema seja válido para n-1. E a gente quer mostrar que ele é válido para n. Então pega essa partição F, que leva subconjuntos de capa de tamanho n em lambda cores. Agora, para cada alfa menor do que capa, você vai definir esse F alfa aí, que é o seguinte: você pega n-1 elementos de capa menos o alfa. Menos alfa mais 1. Tipo, isso aí de tirar o alfa mais 1 significa que a gente tá tirando, tipo, o alfa, assim. Eu poderia escrever isso de uma maneira melhor. Mas, eu teria que abrir o tech de novo. Não seria muito inteligente. Tá, o que a gente tá fazendo é... Você pega o F-alfa, que ele vai de capa, menos... É o colchetezinho alfa, ali, é o unitário do alfa. Você pega elementos de capa menos o alfa. E leva ele em lambda cores. E essa função vai ser dada por f alfa de x, é f de x mais o alfa depois, certo? Então, a gente pegou um x, que é uma sequência de n-1 elementos, dentre os quais nenhum deles é alfa, e a gente vai dizer que o f alfa de x vai ser a coloração que a gente tinha originalmente, que é dada pela f, certo? Se a gente colocar esse alfa no final. Isso aí é bem parecido com a prova que eu fiz no último seminário para mostrar aquelas propriedades de fracamente compacto, certo? É bem parecido. Tá bom. Por hipótese de indução, para cada um desses alfas, a gente vai ter um subconjunto homogêneo de medida 1. Um x-alfa homogêneo de medida 1. Agora, a gente tem lambda cores, certo? E esse lambda é menor do que capa. A gente só tem lambda cores disponíveis para a gente pintar os nossos subconjuntos. Então, para alguma dessas cores, vai ter muitos x-alfas tais que a f-alfa leva nessa cor, sempre, certo? Então, a gente tem esses x-alfas que são homogêneos, então a f-alfa ela leva sempre na mesma cor. E cada f-alfa vai levar numa cor e tal,
pode repetir, e vai repetir, claro. Como a gente só tem lambda, um deles tem que ter medida 1, por causa da capa de atividade da medida, certo? Então, a gente pega esse y, que está contido em capa, de medida 1, tal que para todo alfa pertence a y, e para todo subconjunto de n elementos de cada x alfa que pertence a y, a f alfa desses caras vai ser beta, que é isso que eu disse. Aí o que acontece quando você intersectar esse cara com a interseção diagonal, esse subconjunto vai ser homogêneo para f, que é aquela que leva n elementos em uma cor. E vai ter medida 1. Vai ter medida 1 porque, por hipótese, a interseção diagonal tem medida 1, porque é a medida normal, e o y tem medida 1. A gente está intersectando com esse y porque isso garante pra gente que a gente sempre vai estar olhando com coisas que já vieram antes, assim, e a gente vai conseguir comparar esses caras. A gente tá, tipo, tirando o lixo de novo, assim, certo? A gente tá pegando só a parte que importa. A gente tinha esses XFs, X-alfas que mandavam para vários valores, a gente tirou um conjunto de medida zero, ficou para coisas que mandam só para mesmo. Agora, com esses aqui, a gente consegue comparar eles bonitinho e fica homogêneo. Essa é a ideia. Agora, pega uma partição P daquele jeito lá da definição do cardinal de Ramsey, que ela vai levar a subconjuntos finitos de capa em lambda. Pelo teorema anterior, quer dizer, pelo teorema anterior não, porque a gente não dividiu, mas pelo slide anterior, a gente mostrou que para cada n, a gente vai ter um subconjunto Mn de medida 1, que ele é homogêneo para Pn. E essa Pn vai ser a restrição, né? Aqui. Esse aqui, o Pn vai ser esse P restrito a subconjuntos de capa de tamanho n. Certo? Agora, pela capa de atividade, de novo, a gente tem que a medida da interseção desse negócio inteiro vai ser 1. Porque são ômega subconjuntos de medida 1, a gente está intersectando todos eles, vai ter que ter medida 1. Ok? E, além disso, é claro que essa interseção vai ser homogênea para P também. Porque todas as restrições são homogêneas. Essa é a definição. Beleza. A gente vai usar essa propriedade, então, para mostrar que existem, no máximo, ou exatamente, inumeráveis reais construtíveis, certo? Que é o jeito bonito de falar o seguinte, que se existe um cardinal de Ramsey, então, para todo lambda menor do que kappa, partes de lambda intersectado com L vai ser lambda, certo? L, nesse caso, sendo o universo construtível. Tá bom. Antes de provar o teorema, a gente precisa ver sobre a escolemização, que é um truque que o de teoria de modelos que usa para fazer o teorema de Longhans-Korentasky para baixo, certo? Que é aquele que diz que você consegue submodelos elementares de qualquer cardinalidade que você queira, quão pequeno quanto você queira, certo? A menos de certas coisas. O que é fazer a escolemização de uma fórmula, então? É o seguinte, é você trocar uma fórmula que tinha quantificadores existenciais por uma função. Como assim? Você pega essa fórmula aí, φ, e você pega essa fórmula que diz existe x, tal que φ de x a 1, a 2, a n. Certo? Então, você vai pegar isso e traduzir em uma função cujos termos são a1, a2 até a n, e que essa função vai levar no x que testemunha que aquela fórmula é verdadeira. Ok? E aí você vai pegar essa função e você vai adicionar ao seu vocabulário. Agora, quando você pegar um submodelo da sua estrutura, você vai garantir que esse submodelo satisfaça existe x,
phi de x a 1 nananã, n. Porque ele tem que satisfazer, ele tem que dar uma valoração para essa função, certo? Ele tem que dar uma interpretação para essa função. Então, quando você pegar o seu modelo gerado para esse cara, vai dar tudo certo. Veja, então, que você fazer a escolemização de todas as fórmulas do seu vocabulário não vai adicionar muita gente. Por quê? O que eu quero dizer com isso, na verdade? Se o seu vocabulário for infinito, você vai precisar fazer isso em ômega passos, certo? Pensando que você tem enumeráveis variáveis, assim. O que vai acontecer... não. Pensei em ter ouvido alguma coisa. Você vai pegar todas essas fórmulas existenciais, que são lambda, um lambda qualquer, e aí você vai usar a função, você vai fazer essa função. Então você vai acrescentar lambda novos termos para o seu vocabulário, certo? Agora, você vai pegar com esses novos termos que já existiam e vai fazer de novo. E depois você vai fazer de novo, e assim por diante você vai fazer ômega vezes. Depois que você fizer isso ômega vezes, o seu vocabulário vai estar completamente escolemizado, certo? Então cada passo você vai adicionar infinitos. E aí você vai ficar tipo ômega vezes lambda, que vai dar lambda. E se o seu vocabulário for finito, você vai ficar no final com um vocabulário enumerável. Por isso que lá no teorema de Lorenz-Collen você tem que os modelos precisam ser pelo menos enumeráveis, certo? Porque a gente está falando de vocabulários no máximo enumeráveis, assim. Tipo... Tá bom. Então a gente vai partir para a prova do teorema. Lembrando, o teorema diz que se existe um cardinal de Ramsey kappa, então para todo lambda menor do que kappa, partes de lambda que são construtíveis somente tem cardinalidade no máximo lambda, ou igual a lambda. Beleza, então pega esse modelo aí, que é o quê? É o L-kappa, que é o kappaésimo nível do universo construtível, com kappa sendo um cardinal de Ramsey. Eu não escrevi ali, talvez deveria, mas kappa é um cardinal de Ramsey. Vai ser esse cara com o pertence, e você vai introduzir uma relação no seu vocabulário que é para representar partes de lambda, só para isso. E também você vai colocar uma constante para cada ordinal menor do que lambda. Certo? Isso é tudo mais formalismo, assim. E imagina que a sua linguagem já está completamente escolemizada, assim, já está contendo todas as funções de Scholen, já fez tudo que você precisava fazer, assim. Então, os seus submodelos sempre vão ser elementares, certo? Ok. Para cada N-upla de elementos de capa, a gente vai relacionar a essa N-upla o conjunto das fórmulas tais que o modelo satisfaz essa fórmula quando valorada nessa N-upla, certo? Então você pega x1, x2, x3. Aí você pegou esse x1, x2, x3, esses elementos, você vai olhar para todas as fórmulas que tem 3 variáveis livres no seu... todas as fórmulas que você tem, que tem 3 variáveis livres, e você vai relacionar a esse x1, x2, x3 todas as fórmulas que são satisfeitas em M quando você coloca esses elementos lá, certo? O vocabulário, então, ele tem tamanho lambda. Isso que a gente está fazendo, então, vai ser uma partição dos subconjuntos finitos de capa em 2 a lambda, porque a gente está relacionando a cada N-upla um conjunto de formas, ok? Agora, como capa é Ramsey, a gente vai ter um subconjunto homogêneo de tamanho capa. O que acontece? Sendo homogêneo, então, para quaisquer pares de n elementos, você pegar tipo uma tupla x e uma tupla y, você necessariamente
necessariamente vai ter que o M satisfaz φ de x, se só se ele satisfaz φ de y. Isso aqui se chama um conjunto de indiscerníveis para x, certo? Porque o M não consegue diferenciar os elementos desse subconjunto homogêneo, entendeu? Então você vai pegar agora N, o submodelo gerado por X. Como a gente já fez a escolarização, os negócios todo, esse cara vai ser elementar, ok? Então, para cada termo do nosso vocabulário, a gente vai ter... vamos construir esse conjunto aí. O xt, que vai ser o seguinte. Todos os termos, a interpretação deles, né, dentro do N, quando você pega uma tupla de elementos de X. O que vai acontecer é que esse xt só tem duas possibilidades de cardinalidade para ele. Ou ele é 1, ou ele é kappa. Por quê? Isso depende se a fórmula tx1 até xn é igual a ty1 igual a yn é válida para algum par de duplas x e y, certo? T aqui é um termo qualquer do seu vocabulário que depende de n elementos. Só isso. Por que isso acontece? Por causa da indiscernibilidade, certo? Observe. Se essa fórmula t de x é igual a t de y for verdade para algum x1, x2, x3, xn, então ela vai ser verdade para todos, certo? Essa fórmula aí, se você pegar se ela for verdade para algum par de elementos, ela vai ser verdade para todos, porque como eu disse, o M não consegue distinguir. O M não consegue, então portanto o N também não vai conseguir porque ele é elementar, certo? Então o T de x1 até xn vai ser o mesmo cara do modelo N, independente dos termos que você colocar lá, do x1 até o xn. Vai ser sempre a mesma coisa. Agora, se ele for diferente para algum par, ele tem que ser igualmente diferente para todo mundo. Então, para cada par que você pegar, você... Quer dizer, para cada n elementos que você pegar, o t x1 xn vai dar um cara novo. E você tem capa possibilidades de tuplas, certo? Porque são tipo, todos subconjuntos finitos, então tipo, todos os subconjuntos finitos de capa vai dar capa. E nesse caso, para cada tupla, você vai ter um elemento novo, então você vai ter capa elementos. Okay? Então era necessariamente 1 ou capa. Agora, partes de lambda em L tem menos que capa elementos. Mas não, eu botei em L, mas é no lugar que for, né? Por quê? Porque o capa é inacessível. Okay? Então 2 elevado a lambda é menor do que capa. Aqui, tipo, 2 elevado a lambda talvez pensa como tipo, o máximo do tamanho de partes de lambda, assim, porque como a gente tá falando de coisas que são construtíveis, no final vai dar menos, né, que a gente já viu. Então, como ele tem menos que capa elementos, lembra que cada um desses xt's vai ter, então, necessariamente um elemento só. Porque a gente não pode ter um xt dentro de partes de lambda que tenha mais de um elemento. Porque se tiver mais do que um, ele tem capa. E ele não pode ter capa, porque parte de lambda é menor do que capa. Isso vai dizer pra gente, então, que vai ser igual a lambda o tamanho disso. Por quê? Porque todo conjunto que pode ser definido, todo conjunto definível, e lembrando, os conjuntos definíveis, eles são o universo L, né? O universo L vai ser caracterizado pela... você vai construindo conjuntos que são definíveis, construtíveis, assim. Então, ele vai ser uma união de vários xt's.
Por que isso acontece? Não vou escrever a prova toda disso, assim, mas observa que um conjunto A ele é definível em um modelo U quando A é um conjunto de elementos de U que satisfazem uma fórmula φ. Então, é só você... Tipo, se ele satisfaz com um elemento, ele vai satisfazer com todos. Veja que isso é bem correlato com a definição de meu Deus do céu. Indiscernibilidade. E por que partes de lambda, então, vai ser definível nesse nosso conjunto? Vai ser definível por causa daquele formalismozinho que a gente colocou lá no começo. Aqui. Na primeira linha, a gente disse que a gente tinha todos os ordinais menores ou iguais a lambda como constantes. Então a gente consegue falar de todo mundo. Certo? Como todos esses caras são constantes no nosso vocabulário, a gente consegue falar de tudo que é parte de lambda. É claro que isso aí a gente está falando lá no ultraproduto, então vai ter uns problemas de cardinalidade, que a cardinalidade de fato das coisas às vezes não é exatamente a mesma delas. Mas esse tipo de coisa se resolve quando a gente pega e faz o colapso à estrutura transitiva. E o que acontece é que como a gente tem o lambda como constante, o lambda inteiro, lambda mais 1 para conter o próprio lambda, vai ser um conjunto transitivo. Então, no colapso, a gente vai manter a estrutura completa desse cara. E assim, então, a gente vai manter essas propriedades de cardinalidade. Então, resumindo o que está acontecendo aqui, tendo que todo conjunto definível é uma união de xt's, então, e você tem, no máximo, lambda fórmulas, você vai ter lambda xt's, certo? No máximo, lambda xt's. Então, cada um desses xt's, porque o conjunto é estritamente menor do que kappa, vai ter um elemento só. Então, aqui a gente vai fazer uma união de lambda elementos, lambda conjuntos unitários. Então, vai dar no máximo lambda. Por que isso dá exatamente lambda? Porque partes de x não pode existir uma... Como é? Parte de x não pode ser menor do que x. Isso é provável em ZFC, assim, tipo, não tem como. Então, no fim das contas, vai dar que parte de lambda vai ser exatamente lambda se você tem a existência de um cardinal de Ramsey. Bom, é isso aí.